Estamos ao vivo para mais uma live essa semana, onde vamos bater um papo hoje sobre Velho Testamento. Estamos estudando isso já, essa é a quarta live, tenho aprendido bastante. Vamos esperar a turma chegar aqui. Seja bem-vindo, Matheus, vamos aproveitar aí e compartilhar com os amigos aí. Tá, eu vou só escrever aqui o título da live enquanto o pessoal chega aqui. Enquanto isso, preparei um fundo musical aqui pra gente ir entrando no clima. Sejam bem-vindos. Eu vou só colocar aqui o título. Aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Só estou só preenchendo aqui. Que ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, ele continua. Seja bem-vindo, meu amigo Ismael. Que bom que você está aqui já. Queria ver como é que tá o áudio aí, vocês estão ouvindo bem a música. Quis entrar um minutinho antes aqui, hoje eu tô... Ah não, já são 10 horas já. E aí, como é que tá Rondônia, Ismael? Matheus, Jordânia, sejam bem-vindos. Amém. Micael, você é filho do pastor Kleber, Micael? Só confirma para mim aqui. Tudo bem, Jordânia? Sejam bem-vindos. Vou esperar o pastor Cláudio chegar aqui já pra gente tocar o barco hoje. Ele continua. Quem assistiu a live de Paulo César Baruch? Ele estava ao vivo agora, inclusive, mas eu falo a live dele sexta-feira, quinta-feira. Sendo bom. O pastor Cláudio já entrou aqui. Amém, graças a Deus. Seja bem-vinda, Milva, o restante do pessoal que entrou aí. Ismael, me fala um pouquinho, como é o nome da igreja que Tiago é? Você falou já uma vez, eu esqueci. Shalom, reverendo. Shalom. O senhor tá craque live, viu? Rapaz, eu tô tentando aprender, fazer assim. Eu não testei hoje o equipamento lá, o OBS, eu tive um dia cheio hoje. Falei, não, eu vou adiar essa estreia no YouTube lá, mas eu vi a sua, ficou muito legal. O pastor Cláudio, você já tá fazendo no YouTube ou tá mantendo aqui ainda no Instagram? No YouTube só na EBD, né? Sim. As minhas no Instagram e no domingo pela manhã a EBD no YouTube. Você faz ao vivo no YouTube lá? Ao vivo, isso. Legal. Então, pessoal, siga lá o canal EBD Web. Eu vi depois a aula, muito boa aula. Por isso que eu achei que você tinha gravado, que eu vi depois, né? Mas ficou muito bem lá. Eliud, seja bem-vindo. E ontem, quem acompanha o pastor Cláudio viu que ele fez uma live ontem com o irmão dele. Era difícil você saber quem era quem, né? Quem não conhece muito bem. O pastor Kleber está pastoreando a Assembleia de Deus em Galinhos, Paraíso. Isso. É espetacular. Mas é isso aí, só mantém a pegada de todo dia, 16 horas. 16, isso. Essa semana tá cheia também, hoje foi muito legal também a live. E hoje eu não tive como. A semana toda tá cheia. Jordânia tá rindo aqui, acho que Jordânia assistiu a live, né, Jordânia? Pessoal, nós continuamos, né, o estudo aqui do Velho Testamento, os símbolos do Velho. Nós falamos sobre a lei moral, aliás, sobre os estatutos, né? Os mandamentos, né? Os mandamentos. E aí falamos da questão... Como aspecto civil. Aspecto civil e agora a questão cerimonial. Isso.
Perfeito. Maravilha. Jordana falou que assistiu o culto também. Eu não sei qual culto, se for da nossa igreja, que tava, hoje também estava, né? Pastor Fininho entrando aí, Júlio, abraço. Então nós vamos falar hoje sobre os aspectos cerimoniais. Perfeito. Isso mesmo. Pessoal, eu tô com. Deixa eu pegar só uma caneta aqui, para a gente tocar direto, porque essa live vai para o YouTube depois e facilitar a edição. Vocês vão fazendo pergunta, que eu vou anotando, e no final a gente deixa ali os 10 minutos para interação, dúvida. A gente tenta sanar todas aqui. Então eu conto aí com vocês para a gente. Deixa eu só fazer um teste aqui. Se eu tirar os comentários, eu queria que vocês me dessem uma feedback se tem uma interrogação do lado do item aqui de digitar comentários. Concordam? Para vocês aparece uma interrogação? Isso. Mas eu acho que isso é automático. Vou retirar os comentários aqui para a gente ver o rosto aí. Pronto. Agora, antes disso, vocês estão... Só voltando aqui. Aparece para vocês o item lá de perguntas? Aparece, Fininho? Aparece para ti aí uma interrogação que tem aqui, que é a aba justamente de interação. Ok? Aparece. Então eu vou retirar os comentários. Vocês fazem as perguntas por lá. Tá? Tem uma interrogação abaixo. Aproveita, do lado da interrogação tem o direct lá. Compartilhe aí com algumas pessoas. E também coração à vontade aí para que mais pessoas entram aqui para a gente assistir essa aula. Então, voltando aqui, vamos lá para o Velho Testamento, no deserto. Deus dá a Moisés a lei e seus estatutos ali, que rege tudo, né, toda a parte da vida civil, a vida religiosa. Sim? Isso, tem um povo saindo do Egito, né? É um povo que tornou-se um povo gigante. Eles vão agora em busca de uma terra que Deus está lhe dando, vão se tornar uma nação, um povo com um território. Mas eles precisam de toda uma organização, em todos os aspectos, né? No aspecto dos mandamentos, é para que eles tenham o que é certo e o que é errado como diretrizes morais para a sua vida. O aspecto dos estatutos é as questões sociais, né? Como eles vão lidar com os problemas de relacionamento e de propriedade, de família, como é que essas coisas vão funcionar. E também era um povo que estava saindo dentro de um contexto idólatra, de um Egito cheio de deuses finitos, porque há um Deus para o gado, há um Deus para o sol, há um Deus para a chuva, há um Deus para a fertilidade, há um Deus para o rio. Então, há muitos deuses finitos. E na saída do Egito, há uma fala interessante de Deus, que Deus diz assim a Moisés: eu me vingarei de todos os deuses do Egito. E muitos autores fazem uma correlação das 10 pragas com os 10 principais deuses do panteão egípcio, dizendo que Deus confrontou cada um naquilo que eles eram bons e ele foi melhor do que eles naquilo que supostamente eles eram bons. É tanto que a fala de Jetro em Êxodo 18:11, ele diz exatamente isso. Ele diz assim, que Deus, naquilo que os egípcios, que Deus é maior do que todos os deuses do Egito, porque naquilo que eles se ensoberbeceram, ele os sobrepujou. Então, esse Deus que venceu todos os deuses do Egito, há até uma relação muito interessante, porque Faraó é considerado o Deus da vida e da morte. E Deus diz que o povo de Israel é o seu primogênito. E aí Deus põe para Faraó uma proposta, diz, você queria matar o meu primogênito, então eu vou matar o seu, vamos ver quem é que pode mais de nós dois. E aí nesse embate, claro, a gente já sabe quem foi que ganhou essa questão, né? O primogênito de Faraó morreu e o primogênito de Deus, ele o resgatou do Egito. Então esse povo
eles não tinham uma relação muito clara com esse Deus. Eles sabiam, na verdade, que esse Deus era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas essa relação não estava diretamente organizada. E aí os rituais da lei vão servir para essa questão também. Eles vão trazer aí o aspecto da organização cerimonial, que ao mesmo tempo vai estabelecer como esse povo deve manter um relacionamento com esse Deus. Como eles devem se aproximar desse Deus, e aí a questão de culto, de adoração, do que chamamos de liturgia, né? O serviço do culto, como ele deve ser organizado, é estabelecido aí também por Deus a partir daí. Lembrando que, junto com a lei, veio também o tabernáculo, que era o lugar Sim. da habitação de Deus. Deus passou a habitar no meio do povo, e a partir daí, antes, nós vamos ver toda sorte de sacrifícios sendo oferecidos em todos os lugares. Abraão, antes Noé e Caim e Abel ofereciam sacrifícios em cima de qualquer altar, qualquer tipo de sacrifício. Caim trouxe do fruto da terra porque era lavrador, Abel trouxe das ovelhas porque era pastor, e Noé pegou dos animais da arca e por aí vai. Mas a partir do momento que a lei é dada e o tabernáculo é construído, o tabernáculo, que é o local da habitação de Deus, passa a ser o único local onde os cerimoniais são executados. Depois, mais na frente, quando o templo é construído em Jerusalém, o templo de Salomão, substituindo o tabernáculo, aí todas as celebrações passam para Jerusalém e o templo. Porque é uma coisa muito interessante aí com relação a Jerusalém, porque é uma cidade em cima do monte, 1.000 metros de altitude, que não é caminho para ninguém nem para nada. Ninguém passa por Jerusalém indo para lugar nenhum. Até porque se alguém fosse para algum lugar, ou ele iria seguindo a estrada real, que era passando por trás do Vale do Jordão, ou ele iria seguindo a estrada que depois se tornou a Via Maris, né, a estrada marítima, que era seguindo pelo meio próximo do litoral. Ou seja, não tinha nenhuma estrada passando em Jerusalém. Não, e quem é que ia subir um monte de 1.000 metros para descer do outro lado para seguir uma estrada para qualquer coisa? Então, mas o que é que faz Jerusalém ser essa cidade que atrai todo mundo a ela? É o templo. Porque Jerusalém, na verdade, é um templo arrodeado de uma cidade. É um templo cercado de uma cidade. E aí esse templo, ele vira o centro da celebração de todo o povo. É tanto que Isaías vai dizer que Jerusalém é a cidade das nossas solenidades. Ou seja, quando Deus deu a lei, durante a travessia do deserto, havia o tabernáculo, que era o único local onde os rituais deveriam ser executados. Quando o povo assentou-se na terra, anos depois, ele deu o templo, que aí tomou o mesmo sentido, né? O lugar onde Deus habita é o templo e todas as celebrações são aí. Aí a gente vai ver, Freire, que há uma diferença enorme, porque as festas judaicas, por exemplo, que as celebrações basicamente eram feitas nas festas, né? Os sábados e todas as festas. E as festas, a gente chama de festa porque não tem outro nome melhor em português para a gente dizer, mas na verdade são solenidades de Deus, né? São o que eles chamam de santas convocações. É tanto que as três grandes, que é Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, todo judeu tinha a obrigação de ir. Só se ele tivesse doente. Se ele dissesse assim, eu estou liso, gastei dinheiro com alguma coisa e não posso subir a Jerusalém, isso não era desculpa, porque inclusive um dos dízimos que ele deveria separar era para isso. Então ele tinha que ir a Jerusalém. E uma vez por ano. 3 vezes por ano, nas três nas três festas. Né? Na Páscoa, no Pentecostes e no Tabernáculos. Isso para quê? Porque ele precisava manter esse relacionamento com Deus. Porque lá é onde ele iria adorar a Deus e oferecer os sacrifícios. Ele não podia fazer isso em casa. Ele podia fazer as suas pequenas festas, vamos dizer, os sábados que ele fazia toda semana. Mas as grandes celebrações era só no templo, só em Jerusalém, e ele tinha a obrigação de ir até lá. Para, inclusive, dizer
que Deus era o Senhor do seu calendário e o Senhor da sua vida, e a vida dele era organizada em função das solenidades de Deus, que eram santas convocações, para que ele não pudesse perder nunca esse vínculo, né, essa questão aí. Há um episódio interessantíssimo, quando as tribos que ficaram do lado leste do Jordão construíram lá um altar, as tribos do lado de cá atravessaram o rio com um exército pronto para matar todo mundo, para dizer assim, que raios de altar é esse que vocês construíram para fazer algum tipo de sacrifício aqui e esse negócio vai dar muito errado. Aí as tribos lá disseram, não, 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 esse altar aqui é só para a gente se lembrar que tem um altar em Jerusalém e a gente precisa subir para lá e nós nunca vamos oferecer nenhum sacrifício em cima deles. Ah, então tudo bem, se é para isso, então pode deixar ele aí. Então veja como era muito forte isso para eles, né? Quer dizer, eles atravessam o rio na intenção de matar, de punir os seus irmãos, porque teoricamente eles estavam fazendo alguma coisa contrária àquilo que Deus tinha dito. E, fazendo só um parênteses, mas o grande conflito do samaritano com os judeus na época de Jesus também se dava por causa disso, porque o reinado do norte passou a adorar em outro lugar. Não é mais ou menos mas, por na aí? verdade, isso. Há uma outra questão aí também envolvida, porque quando houve a divisão, de fato, o Jeroboão constrói altares no norte. E esse é o começo dos problemas que o reino do norte vai enfrentar. Mas, na verdade, na restauração, porque o templo foi destruído por Nabucodonosor no cativeiro babilônico. Na volta por Zorobabel, esse templo é reconstruído, infinitamente menos suntuoso do que o de Salomão, mas ele é reconstruído. E aí esses habitantes do norte, que eram os samaritanos, quiseram participar disso, e Zorobabel não deixou. Então, houve aquele conflito, né, muito famoso, muito conhecido, de quem lê o livro de Neemias, de todos aqueles que se levantaram contra eles. E aí o que é que eles fazem? Eles constroem um templo sobre o Monte Gerizim, que até hoje existe uma celebração da época da Páscoa da religião dos samaritanos sobre o Monte Gerizim. E essa é a pergunta da mulher samaritana, porque ela está em Siquém, no pé do Monte Gerizim. De um lado o Monte Ebal, do outro lado o Monte Gerizim. E ela pergunta, qual é o lugar da adoração? Porque nossos pais disseram que era nesse monte, o Gerizim que está do lado dela. E os judeus dizem que é em Jerusalém. Qual é o lugar? E aí Jesus diz, os judeus adoram o que conhecem, e vocês adoram o que não conhecem. Ele está dizendo o quê? Jerusalém é o lugar certo. O daqui não serve para nada. Agora, só que se você está preocupado em adorar a Deus, vai chegar um tempo, e na verdade já está chegando, que nem em Jerusalém, porque o templo de lá vai ser destruído, e nem no daqui, porque o daqui também vai ser destruído. Mas se você quer adorar a Deus, você pode adorar em qualquer lugar, porque Ele é Espírito, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. A pergunta não é aonde, mas como adorar a Deus, porque Ele busca os verdadeiros adoradores. Então a rixa está aí entre os templos do Monte Gerizim e de Jerusalém. Só que aí, quer dizer, essa adoração, primeiro, ele é uma adoração a um único Deus. Diferente de todas as nações que tinham muitos deuses finitos, Israel tem um único Deus infinito, que é Senhor de todas as coisas, inclusive maior do que todos os outros deuses. E a relação de Israel com esse Deus é completamente diferente das outras nações. Porque as outras nações, o que é que elas têm? Elas têm um relacionamento baseado em barganha. Eles dão aos deuses alguma coisa. Eu quero boa safra, quero fertilidade nas nossas esposas, quero proteção contra os nossos inimigos. E aí o que é que eu faço? Bom, se eu quero fertilidade, procuro a deusa da fertilidade. Se eu quero boa safra, eu procuro o deus da agricultura, o do sol, da chuva, do rio. Se eu quero proteção contra os meus inimigos, eu procuro o deus da guerra. E aí eu faço o quê? Levo oferendas para esses deuses para conquistar o favor desses deuses. Quando Deus estabelece as festas do seu povo, elas são o oposto disso. Porque, veja, a festa da colheita, por exemplo, o povo colhe e depois vem agradecer a Deus pela colheita que ele fez. Porque, do ponto de vista dos outros deuses, seria o contrário. Traz primeiro a tua parte, as minhas oferendas, aí eu te abençoo e você tem uma grande colheita. Não era o caso. Deus dava primeiro a grande colheita e depois o povo vinha para agradecer. E aí
trazia os seus molhos, as suas ofertas, mas não para barganhar, para trocar ou para comprar alguma coisa de Deus, mas simplesmente para adorar e reconhecer que de Deus eles receberam essa dádiva, né, esse presente, e aí é um relacionamento completamente diferente. Veja que há uma coisa interessante, por exemplo, quando havia os anos sabáticos, então todo ano você lança vamos dizer como diz lá em nós, lança um caroço de milho na cova, nasce um pé de milho e sai, vamos dizer, 2 espigas desse pé de milho. No ano pré-sabático, você joga um caroço de milho, nasce um pé de milho e sai 4 espigas desse pé, porque era para você, Deus já daria o que você ia comer nesse ano e no ano seguinte, que é o sabático. Agora, no ano que antecede ao jubileu, aí você vai jogar um caroço de milho na cova, vai nascer um pé de milho e ele vai dar 6 espigas, que é para você comer esse ano, o ano que vem e o ano do jubileu, e só vai ter colheita de novo daqui a 4 anos. E Deus Deus já antecipou a produção agrícola necessária para você comer durante esse período. Então veja, é um relacionamento completamente diferente dos outros povos. E aí Deus estabeleceu as festas como essa forma de relação. Por quê? A festa deveria ser cumprida, mas não por causa da festa, por causa do sentimento de gratidão, de adoração a Deus. Quando o povo perdesse esse sentimento, aí isso seria complicado, né? Que é aquele texto de Isaías capítulo 1, que é um dos textos mais fortes do Antigo Testamento, né? Primeiro que começa Deus dizendo assim: eu vou conversar com vocês que são governadores de Sodoma e Gomorra. É muito forte, ele gente. disse: governantes de Sodoma, vocês, povo de Gomorra, espere. Isaías não escreveu, até porque Sodoma e Gomorra foram destruídos na época de Abraão. Então, assim, não existia Sodoma e Gomorra, nós estamos falando aqui em Isaías, né? Ou seja, nós estamos aqui mais de 1000 anos depois. Então ele chama israelitas e a nação de Israel de governantes de Sodoma, povo de Gomorra. Aí ele diz: para que me oferecem tantos sacrifícios? Para mim chega de holocausto de carneiros e de gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusesse os pés nos meus átrios? Está ali no versículo 12, né? Só para o pessoal acompanhar. Isaías 1 e 12. Perfeito. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. São festas da lua nova, suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multiplique as suas orações, não os escutarei. Valha-me Deus, que coisa forte. Nem oração, nem oração. E Cassiane ainda cantou dizendo que Deus não rejeita a oração. Acho que ela não leu, ou o autor do hino que ela cantou não leu esse texto, porque Deus dizendo: detesto as festas de vocês, não aguento mais os sacrifícios, estou por aqui com o holocausto de vocês, e quando vocês me buscam, eu viro as costas, quando vocês oram, eu tapo os ouvidos. Ele disse que está cheio de nojo das celebrações dele. É uma palavra forte, né? Muito, muito forte. Aí por quê? Ele diz: porque as suas mãos estão cheias de sangue. Porque aí você vai pensar o quê? Na nossa cabeça, que a maneira cristã, como a gente costuma pensar, ou evangélica, você pensaria logo: deve ser idolatria, deve ser adorar outros deuses, deve ser adultério, né? Porque é alguma coisa desse tipo. Mas na verdade Deus está dizendo assim: ó, é porque vocês, as mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se. E aí ele diz o que é que ele deve fazer. Aprenda a fazer o bem, busquem a justiça, acabe com a opressão, lute pelo direito do órfão, defenda a causa da viúva, e aí depois venham e vamos conversar, diz o Senhor.
E aí, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, como carmesim, se tornarão brancos como a branca lã ou como a neve. Então, veja que, quer dizer, as festas continuavam sendo celebradas, os sacrifícios continuavam sendo oferecidos, mas o espírito da lei havia sido perdido. Aí nós já falamos sobre os mandamentos, os estatutos que estabeleciam essa questão. E como Deus cuidava do órfão, da viúva. É, hoje eu gravei o Salmo 113, né? Tenho gravado ao longo da semana os Salmos de Esperança. E o Salmo 113, ele diz o quê? Que Deus habita nas alturas, mas se encurva para ver o pobre e o necessitado e o faz assentar entre os príncipes do seu povo. Veja que ele diz, Deus se encurva, ele sendo grande, e ergue do monturo o necessitado. E aí as pessoas perderam essa perspectiva da lei. E aí, na hora que perderam, Deus disse, não aceito mais o sacrifício de vocês. Querem voltar a buscar a mim com o Espírito verdadeiro, busque o direito do órfão, cuide da causa da viúva, trate do pobre e do necessitado, e depois venham conversar, que aí a gente bate um papo legal e a coisa se resolve. Eu quero trazer dois contextos da Bíblia para depois vocês explanam isso aí, mas essa parte me fez lembrar da parábola do bom samaritano, que você tem Sim. os religiosos que estavam indo para o templo, que estavam cumprindo lá a sua obrigação religiosa, e também, nós estamos estudando aqui, o pessoal que está acompanhando a gente, toda quarta-feira a gente estuda Apocalipse aqui com o pastor Gonzaga, nós estudamos a carta de Laodiceia, onde é uma das piores igrejas que tem, mas justamente Deus no final falou, olha, vocês comerão comigo, vocês se assentarão à mesa comigo, quer dizer, mesmo se vocês se arrepender, é mais ou menos o contexto aqui que a gente está falando. Porque aí Deus está dizendo o quê? Que ele quer ter comunhão, né? Quando Deus fazia as festas, as santas celebrações, solenidades de convocação, era Deus convidando o povo para vir à sua casa, né, o templo, para celebrar com ele. Não era celebre vocês, venham celebrar comigo. Aqui é a minha casa, aqui é a minha habitação, aqui é o meu templo, e eu quero que vocês venham exatamente para ser um instrumento de encontro solene entre Deus e o seu povo, a quem ele havia escolhido. Então aí tinha todas essas questões. Agora, há outra perspectiva também, Freire, que assim, as festas elas em parte apontavam para o passado, mas sempre apontavam também para o futuro. E aí o caráter profético que essas festas também possuem. Porque, por exemplo, a festa da Páscoa, ela vai ser o dia da libertação do Egito, do povo de Deus do Egito. Foi aquele dia que aconteceu a primeira Páscoa, mas todo ano, no mesma ocasião, né, o 14º dia do primeiro mês do ano religioso, mês de Adar ou de Abib, ou de Nisan ou de Abib, eles deveriam celebrar a mesma festa, matar o mesmo cordeiro e tal. Naquele primeiro momento, como? Celebrando a saída do Egito. Mas tem que lembrar que a saída do Egito era, na verdade, o grande momento de libertação do povo. Então, na verdade, era uma festa que celebrava a liberdade. E lembrando que apontava para o grande momento em que o Messias reinaria sobre eles e estabeleceria um reino invencível em Israel. Aí Israel nunca mais seria alcançado pelos seus inimigos, porque ele teria total liberdade sob o reino do Messias. É tanto que o apóstolo Paulo vai fazer a leitura dessa questão, né? Colossenses capítulo 2, verso 16 e 17, ele diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, porque são sombras das coisas futuras. Ou seja, ele está dizendo, essas festas Deus deu para vocês, mas elas têm um sinal profético, elas apontam para o futuro. Tanto que, o que é que vai acontecer com Jesus? Ele é morto exatamente na Páscoa. Os judeus nem queriam que isso acontecesse, porque era a época da festa e tal. O primeiro plano era, deixa passar a festa, depois a gente pega ele de jeito. Mas o projeto de Deus
tinha que se cumprir ali, e então o Cordeiro Pascual vai morrer no dia da Páscoa. É tanto que 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo vai dizer assim, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascual, já foi sacrificado por nós. E aí ele diz, portanto, façamos festa não com o fermento velho da maldade, mas com os asmos da sinceridade. Aí ele faz referência o quê? Às festas judaicas que aconteciam naquela época. Porque as festas, elas eram basicamente 3 grandes momentos do ano, né? Primeiro, as festas da primavera, que era o primeiro mês do calendário religioso. No dia 14, Páscoa. No dia 15, pães asmos até o dia 21, que eram 7 dias. E no dia 16, primícias. Jesus morre no dia da Páscoa e quando ele ressuscita, no domingo, Paulo diz, ele foi feito as primícias dos que dormem. Então, veja que Cristo cumpre o aspecto profético dessas 3 festas. E quando Paulo diz, façamos festa não com o fermento da maldade, mas com os asmos da sinceridade, ele está fazendo referência à festa dos pães asmos, que está tudo aí. É tanto que essas eram festas da primavera. E o calendário judaico é organizado em função disso. Porque o calendário judaico é maluco em relação ao nosso, assim, é completamente diferente. É um ano solar com mês lunar. Ou seja, os meses são sempre de 30 dias. Porque o ciclo da lua é 29 dias e alguma coisa, então eles fecham em 30 dias. 12 meses de 30 dias só dá 360 dias. O nosso calendário é mais fácil de arrumar, porque 365 dias, só fica faltando 6 horas. Aí a gente junta 4 anos, dá mais um dia, e aí a gente faz o quê? O ano bissexto. O ano bissexto. O Mais calendário um dia. judaico não. O calendário judaico é mais um mês. Tem 13 meses para juntar. Como não pode ser todo ano, senão esculhamba, e tinha que ser bem arrumado, porque as festas da primavera tinham que ser na primavera. Se não tivesse isso, daqui a pouco a Páscoa ia ser no inverno. Aí não dava certo porque o povo não iria no inverno. Então tinha que cair na primavera. Então o calendário judaico é assim, ano de 360 dias, 30 dias, 12 meses, e a cada 19 anos, 7 anos desse tem um mês a mais. Então é bem confuso para contar como é que funciona isso, né? A cada 19 anos, 7 anos desse tem um mês a mais para equilibrar isso aí. Por quê? Porque as festas tinham que ser dentro do calendário que foi estabelecido. E aí o que acontece? Essas festas, o povo subia, celebrava a morte do Cordeiro, lembrando a saída do Egito, mas ao mesmo tempo apontando para o Messias, que seria o grande libertador que viria no futuro. Que Paulo vai dizer que cumpriu-se na pessoa de Cristo. O outro grande momento de festas é o 7º mês, que na verdade é o mês, são as festas do outono, né? É o mês, é o ano novo civil. Então, Israel tem um calendário religioso e um calendário civil. O calendário religioso, o ano novo é no 1º mês. E o calendário civil, o ano novo, é o 7º mês do religioso. Que aí tem a festa das trombetas, que é o que comemora o ano novo, o Rosh Hashanah, no 1º dia, né? No 10º dia é o Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico. E no 17º dia, a festa dos tabernáculos. Quando eles, mesmo ainda hoje funciona, né? Eles moram durante 7 dias numa tenda no quintal de casa. Tem uma casa boa, mas faz uma tenda de palha, uma coisa improvisada mesmo, e vão morar lá. Que a ideia é o quê? Para vocês lembrarem que no Egito, na travessia do deserto, vocês moraram em tendas. Mas ao mesmo tempo apontava para o futuro dizendo, mas isso aqui também lembra que um dia nós teremos uma habitação plena e segura, que aí a grande ideia que a Bíblia vai mostrar é que quando Cristo veio, João diz assim, o verbo se fez carne e habitou. E o verbo que ele usa ali, que em português foi habitou, aponta para tabernáculo, a mesma palavra usada nas festas.
Não existe em português, mas se existisse, seria o verbo tabernaculou entre nós. Ou seja, Deus que habitava no templo veio morar entre nós em Cristo e estabeleceu agora cada um de nós como sendo a morada de Deus, que Paulo vai dizer que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então a festa de tabernáculos apontava para essa relação de Deus não mais morando no templo, que o templo foi destruído, mas agora morando no homem, que passa a habitar nele por intermédio de Jesus Cristo e alcança esse homem de maneira plena. Então, veja que cada momento desse era celebrado ali, mas tinha uma função didática e ao mesmo tempo profética. É tanto que quando Jesus chegou, João Batista olhou para ele e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se fosse isso lá no Nepal, aí a gente ia ter uma dificuldade. Primeiro que alguém ia pensar, cordeiro, 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 o que é que cordeiro tem a ver com isso? E aonde é que cordeiro tira pecado de alguém? Quer dizer, a gente tinha uma dificuldade de entender isso, mas não no povo judaico, porque eles já tinham a ideia fixa dos sacrifícios que celebravam no dia da Páscoa ou nos holocaustos, nos sábados, nas celebrações, e através daqueles sacrifícios eles obtinham o perdão dos seus pecados. O Yom Kippur é o dia do perdão, aonde Deus daria um perdão a todos os que buscam a Ele nesse dia. Por isso que na guerra de 1973, né, os inimigos atacaram Israel no dia do Yom Kippur, porque eles saberiam que esse era um dia que Israel teria muita dificuldade, e de fato Israel esperou anoitecer para terminar o dia para poder movimentar as tropas e se defender. Mas essa questão de que o sacrifício do cordeiro leva a obter o perdão divino, não necessariamente por causa do sangue que foi derramado, mas por causa da provisão divina e da atitude do sacrificante que, em contrição, busca a Deus trazendo o seu sacrifício. Quando isso já estava implantado na cabeça do povo, aí João olha para Jesus e diz: é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele estava aplicando profeticamente aquele conteúdo didático que os rituais da lei estabeleciam. O povo, você até citou o exemplo da guerra, né? Ele leva a sério até hoje essa questão das festas, esses rituais. Acredito eu que Deus, na sua sabedoria, instituiu isso justamente para enraigar essa cultura de gratidão. Porque essas festas, elas remetem a um momento de sofrimento deles. Isso. Cada uma festa faz lembrar isso, né? É tanto que, assim, para você não esquecer, tinha o intervalo, né? Na primavera, o primeiro mês do ano, tinha as festas da primavera. Páscoa, primícias e pães asmos. No sétimo mês, que aí é a metade do calendário, você tem as festas do outono, né? Trombetas, Yom Kippur e tabernáculos. E entre elas, 50 dias depois da Páscoa, tem Pentecostes. Tanto primícias, quanto Pentecostes, quanto tabernáculos eram celebrações de colheita. O povo trazia, tanto que só comia a safra daquele ano quando no dia de primícias eles trouxessem primeiro ramo colhido, primeira colheita. Essa primeira colheita era para alimentar os sacerdotes, e aí depois você só poderia comer aquela safra daquele ano depois que ela fosse oferecida em gratidão a Deus. Enquanto isso, você já colheu alguma coisa, mas come da safra do ano anterior, porque você tem. Então veja, são 3 grandes momentos do ano exatamente para você não se perder. As festas bíblicas eram só esses momentos aí. Mas depois, as festas bíblicas, eu digo, as que foram estabelecidas na Torá, né, na lei de Moisés. Depois vem Purim, que foi estabelecido na época de Esté, Hanukkah, que foi estabelecida na época dos Macabeus, né, dos Asmoneus, e depois, hoje em Israel, há outras celebrações que não estão mais naquele calendário, né, porque foram estabelecidas como festas, mas
a partir do Estado de Israel. É o dia de Jerusalém, o dia da memória do Holocausto, que foi essa semana, e hoje é o dia da memória dos soldados que morreram nas guerras defendendo a sua pátria. E aí tem o dia da independência, que é agora 13 de maio, né? Então, essas outras festas são festas mais cívicas, vamos dizer. E há duas outras grandes festas religiosas que são Purim e Hanukkah, que não estão na Bíblia. Mas o povo comemora com a mesma intenção e com a mesma ideia, né? Tudo isso era para voltar-se para Deus e não perder a ideia de que Deus é Senhor do seu tempo e do seu calendário e que você deve sempre agradecer a Deus por todas as dádivas que Ele lhe dá, inclusive a colheita e tudo mais. Então, esse caráter aí é muito presente em todas as festas para que o povo não se perdesse, né? Nós somos terrivelmente fáceis de perder, de esquecer. Então, eu digo que quem inventou Santa Ceia todo mês foi extremamente feliz, porque a Bíblia não diz, né? Jesus disse, todas as vezes que reunis em memória de mim. Tem gente que faz toda semana, tem igreja que só faz anual. Eu acho a nosso modelo mensal, de boa parte das igrejas, fantástico, porque todo domingo eu acho que fica muito rotineiro, é o mesmo culto de todo domingo. Uma vez por ano é capaz de você morrer à míngua antes de que chegue a próxima e aí e assim, todo mês aí você já tem aquela coisa, ó. Mas por que isso? Porque Deus sabia que eu e você precisamos de uns lembretes para a gente não esquecer de Deus. Então as festas tinham essa finalidade também, além do aspecto profético delas. Maravilha. Pessoal, Danilo até mandou uma pergunta para mim via direct. Quem quiser pode mandar também. Deve ter uma interrogação aí para vocês, pelo menos é para aparecer. É uma opção de vocês também fazer perguntas. E eu vou abrir, em mais ou menos 10 minutinhos, a gente vai abrir a caixa de perguntas já para todo mundo tirar dúvida. Lembrando que quarta-feira tem um live com o pastor Gonzaga às 22h. Amanhã, às 17 horas, eu vou estar recebendo o Dr. Marlon Reis, que é o idealizador da Ficha Limpa, o cara que idealizou lá atrás a Ficha Limpa que favoreceu o Lula não ser candidato em 2016. Então, 2018. Vamos ter um bate-papo legal amanhã às 17 horas. O apóstolo Paulo, ele é o responsável meio que abriu o cristianismo para não cristãos, né? Colossenses 2, que a gente estava conversando sobre ele, traz uma fala desses rituais. Eu acho que a igreja primitiva estava naquela dúvida se tinha que manter esses mesmos ritos ou não. Fala um pouquinho para a gente sobre isso aí. É o que vai fomentar o primeiro grande concílio da igreja, né? O chamado Concílio de Jerusalém, que está registrado em Atos capítulo 15. Porque quem foram os primeiros crentes foram os judeus, depois os prosélitos, né? Até já falamos disso numa live passada, mas a ideia era: todo mundo que é seguidor de Jesus tem a obrigação de guardar a lei de Moisés e celebrar as festas. Como é que funciona isso? Então, a primeira coisa que a igreja vai decidir é o que da lei de Moisés deve ser preservado. E aí, essa ideia de que, bom, primeiro os sacrifícios, eles eram proféticos, eles apontavam para Cristo. E aí eu acho muito interessante essa ideia de que ele diz que eram sombras, né? Porque a sombra é uma representação que já lembra, mas não é igual. Porque imagina, por exemplo, se alguém que conhece de carro, se você colocar esse carro numa esquina e o sol está de lá para cá, e a pessoa conhece de carro, ele vê a sombra, né? Que lá em nós a gente chama de réstia, né? Ele vê a sombra do carro, ele não está vendo o carro, porque o carro está na esquina, mas ele está vendo a sombra porque o sol está projetando ali. Quem conhece, vê a silhueta do carro desenhada na sombra e sabe até que carro é. Se brincar, sabe até o modelo do carro, porque ele conhece os desenhos e tal. Então, quem é especialista vê a sombra e sabe que carro é, ou até que modelo é, ou que ano seja, por algum detalhe que ele possa identificar do carro. Mas ele não vê o que é
se tem arranhão, se tem amassadura, porque quando o carro chega é que você vê como ele é de fato. A sombra era só uma representação. Então, todas essas coisas, como eram sombras, eles apenas mostravam uma silhueta de Cristo. Quando o Cristo chegou e cumpriu todas essas coisas, que aí nós vimos de verdade, aí ele diz, bom, agora que você tem aquilo que era o objeto real, você não precisa mais da sombra. Então, a igreja entendeu que todos os sacrifícios, todos os rituais que apontavam para Cristo, eles não eram mais necessários, visto que o Cristo já veio e que cumpriu em si todos esses rituais que apontavam para ele. Daí porque todos os gentios, né, os não-judeus, vão ser incentivados a abraçar Cristo sem a necessidade de abraçar a lei mosaica necessariamente. Maravilha. Eu vou abrir aqui já para perguntas, a gente tem um tempo bom ainda. O pessoal está aberto aí para perguntas. Infelizmente, a interrogação não estava aparecendo para vocês. Eu já tenho aqui a pergunta do Danilo. Diga o pessoal para fazer perguntas fáceis para não estragar a amizade, né? Por favor, gente. Falar sobre a similaridade de alguns aspectos do israelita com a cultura do Oriente Próximo. Eu acho que ele sacrifício, por exemplo, né? E aí eu queria emendar aqui, por exemplo, a questão da ida a Jerusalém é muito parecida com o islamismo da ida para Meca, não é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho, eu acho veja, Sim. O sacrifício, as religiões do mundo todo, basicamente todas têm essa ideia dos sacrifícios, né? Mas primeiro há essa questão que eu já coloquei lá no início, é a busca por deuses para obter o favor deles baseado numa barganha. E aí você vê isso, inclusive, nas religiões hindus, né, e muitos outros povos, como eram romanos e gregos com todo o seu panteão. Não é o mesmo caso de haver esse tipo de relacionamento com as festas e os sacrifícios judaicos. Eles eram uma gratidão a Deus e uma adoração e não uma barganha por troca de alguma coisa. É a grande diferença, basicamente, entre os outros povos orientais que têm sacrifícios nos seus cultos e o tipo de sacrifício que acontecia na lei de Deus, né? Há uma pergunta aqui se os judeus ainda fazem sacrifício hoje em dia. A irmã Lucinei está perguntando. Na verdade, assim, como os sacrifícios só podiam ser feitos no templo, e o templo foi destruído no ano 70 da era cristã e não mais reconstruído, naquele momento os sacrifícios foram interrompidos. Aí os judeus aproveitaram a estrutura que eles já tinham, que eram as sinagogas, que foi estabelecida desde a época de Esdras, e eles passaram a se reunir nas sinagogas para orações, mas não há mais sacrifícios, porque não há templo para sacrificar. Então, desde o ano 70, não há mais sacrifícios em Israel. Eles continuam comemorando os sábados, as festas, mas não os sacrifícios. Antes de eu fazer as outras duas perguntas que tem aí, eu acho que no seminário que eu participei já dizem, eu acho que numa conversa contigo também, mas o povo israelita hoje ele se prepara para a reconstrução do templo. Então acho que ele já tem toda uma linhagem, né? Fala um pouquinho sobre isso aí. Há em Israel o Instituto do Templo, que já tem inclusive muitas peças, né? Quem vai a Israel já visita a Menorá de Ouro, lindíssima, numa redoma de vidro lá. E as outras peças também o Instituto tem, porque a expectativa deles é que o Messias virá, entrará pela porta dourada, que aí Salomão selou a porta e os muçulmanos construíram um cemitério na frente, que é para impedir a entrada do Messias pela porta que os judeus esperam, que há um cemitério em frente à porta, do outro lado, no Monte das Oliveiras, que é o cemitério mais caro do mundo, porque a ideia é de que quando o Messias chegar, quem está ali ressuscita primeiro. É uma ideia aí, mas assim, isso tudo aponta para a ideia da reconstrução do templo, que o Messias iria reconstruir, né, o terceiro templo, assim chamado, que até o de Herodes era o segundo templo, o primeiro foi o de Salomão,
Então a expectativa da construção do terceiro templo é muito grande entre os judeus, que não têm a perspectiva de que Jesus já é o Messias, né? Que estão aguardando o Messias vir, entrar pela porta dourada e reconstruir o templo. Vai dar uma Maravilha. confusão porque lá no local do templo estão as mesquitas, né? Se você pergunta ao judeu como é o nome daquele monte, ele diz é o monte do templo. Mas se você perguntar ao muçulmano, ele diz que é a esplanada das mesquitas, porque tem várias mesquitas lá, inclusive a mais famosa que é o Domo da Rocha e a Al-Aqsa, que é a preta, né? Se você vê de longe, na verdade tem uma dourada que chama mais atenção, mas tem do lado dela uma cúpula preta. Então é outra mesquita que está no mesmo local e ali seria o local do templo. Então a gente vai ter que dar uma limpada para tirar as mesquitas e construir o templo. Isso vai dar uma confusão grande. Vai dar grande. A gente vai estudar isso na quarta-feira que a gente fala de escatologia. O Danilo perguntou assim, como a cultura do Oriente influenciou os israelitas? Bom, nós já até falamos sobre isso na questão dos mandamentos, né? Quer dizer, os israelitas viviam dentro de uma cultura e não poderiam viver totalmente longe dessa cultura. Então, a questão, por exemplo, da poligamia, né? A questão da escravatura, a questão de várias outras formas de vida que eram comuns àquela época. Mas nós já vimos que os mandamentos da lei de Moisés eram, na verdade, muito superiores a todas as formas de lei, né? A lei do talião e todas as leis da época, porque Deus queria que eles vivessem uma vida muito mais elevada do que a cultura dos povos que os cercavam. Tá, o Tiago fez assim, que a gente falou que as festas não são mais comemoradas, mas ele falou, e a Páscoa? Nós comemoramos a Páscoa. Fala um pouquinho sobre isso aí. Na verdade, assim, há uma confusão com relação à Páscoa, porque nós temos a Páscoa judaica, ela celebra a saída do povo do Egito e aponta para a vinda do Messias. No dia que Jesus morreu, ele cumpriu a Páscoa judaica. Aí, quando ele se reúne para celebrar essa última Páscoa com os discípulos, naquela noite que ele reuniu-se, ele instituiu uma nova festa, que é a Santa Ceia, que celebra a morte e ressurreição de Cristo, que é o cumprimento da Páscoa. Nós meio que, na verdade, assim, nós não celebramos Páscoa de verdade, né? Nós celebramos a morte de Cristo e ressurreição, que de certa forma é o que ele estabeleceu na última Páscoa. Porque nós não comemos os matzot, né, os pães asmos, nós não comemos, não assamos o carneiro, nós não fazemos a Páscoa judaica. Nós apenas comemoramos a morte e ressurreição de Cristo, que não coincidentemente foi no dia da Páscoa. Agora, a Páscoa pagã é que é mais complicada, porque como ela era baseada no solstício de inverno nos países do norte, né? E então havia as festas da colheita, as festas que os povos nórdicos faziam. E aí, quando houve essa cristanização dos povos pagãos, então eles pegaram festas pagãs e transformaram em festas cristãs. Foi o caso da Páscoa e foi o caso do Natal. Então, o que acontece? Aí entrou a história do cordeiro, do coelho, porque coelho não tem nada a ver com Páscoa. Na verdade, Levítico capítulo 11 diz que o coelho era um dos animais imundos, porque rói, mas tem unha fendida, mas não remói. Então ele não deveria jamais ser comido. O judeu não come porco, não come coelho, não come lebre. Então era um animal imundo, né? E ele não fazia parte. Menos ainda o chocolate, que aí não tem nada a ver com a Páscoa. Então há uma confusão de três grandes coisas que acontecem na mesma época, né? A Páscoa judaica, a Páscoa cristã, que na verdade é a celebração da morte e ressurreição, e a Páscoa pagã, que era uma festa pagã que foi transformada aí nessa coisa. E alguém, inclusive, comemorou esse ano, que foi a única Páscoa da época de centenas de anos para cá, que Jesus foi mais importante do que o coelho, porque Coelho e chocolate. A turma na pandemia e as fábricas de chocolate acho que tiveram um prejuízo grande esse ano, né? E de fato, o pessoal com o coronavírus lembrou mais de Jesus do que do coelho. Foi uma Páscoa fantástica.
É, foi uma Páscoa, né? Lembrando do Libertador. Ah, Ismael falou como essa cultura de deuses pode ter chegado às civilizações indígenas. É uma pergunta aqui já filosófica aqui, né? Na verdade, bom, nós não sabemos a origem certa dos indígenas, tanto brasileiros quanto norte-americanos. Mas há uma série de teorias de que eles teriam vindo do Oriente. Se nós crermos na ideia de que a Bíblia nos diz que após o dilúvio os povos se espalharam, né? E Gênesis capítulo 10 é a chamada Tábua das Nações que explica a origem de todos os povos indo-asiáticos, europeus e africanos. Então, nós vamos acreditar que isso é verdadeiro. Ou seja, que os que moram na Oceania e nas Américas, eles vieram desse mundo antigo que é indo-europeu africano. E aí, quer dizer, se esses índios foram povos que de alguma forma migraram de lá e chegaram até as Américas, como os que chegaram na Oceania também, então eles trouxeram essa cultura de onde vieram. A cultura politeísta que nasceu desde lá. Maravilha. A Emília fez um comentário aqui, a gente está com tempo já escasso, mas eu queria só fazer menção ao comentário que ela fez. Diz o seguinte: existem alguns evangélicos que idolatram Israel e vivem como se o futuro fosse lá. Isso não é negar o que a Bíblia diz? A gente precisa conhecer Israel, amar o povo de Israel, porque é um povo amado de Deus. Conhecer é fantástico para você ver o que a Bíblia diz ao vivo, mas idolatrar é algo que é realmente muito, muito forte, né? A gente precisa entender que, inclusive, a perspectiva de Deus para a igreja é superior a isso e que nós não podemos viver do passado. Eu gosto de pensar assim, tinha um trem que a gente vinha nele e a gente desceu na estação do Calvário, que era o trem da lei. Aí fizemos uma conexão e pegamos o trem da graça e aí essa viagem prosseguiu. Quem quer ficar no trem da lei, ele ficou lá na estação do Calvário, era a última estação para ele, então ele não segue. Tem que entrar no trem da graça para seguir. E, inclusive, todo judeu precisa crer em Jesus Cristo e recebê-lo como seu Salvador para poder entrar no trem da graça e seguir, porque o trem da lei ficou na última estação, que foi a do Calvário. E se for pegar o trem da lei, tem que seguir toda aquela regra lá, né, que não é nada fácil. E aí é viver do passado, né? Porque isso tudo já encerrou e já não existe. Cristo já veio, né? Mana fez um comentário, a gente está com o tempo quase voltado, que Cristo cumpriu a Páscoa, nós falamos sobre isso aqui. Alguém citou aqui a questão, foi o Danfer, disse que o fator Melquisedeque, não foi Tiago, que foi um livro que fala justamente de como as pessoas que não foram evangelizadas adoram um ser semelhante a Deus, né? Existe alguma semelhança de código Hammurabi. Olha, nós não temos mais tempo, Pedro, para falar desse tema, o tempo aqui se esgotou. Mas quem sabe... na live dos mandamentos, né? Na live dos mandamentos nós falamos um pouco de lei do talião, código de Hammurabi e a relação com a lei de Moisés. Tá no canal do pastor Clauber e eu vou postar no meu também, mas você procura pastor Clauber Maia, que uma das lives está lá e fala sobre isso. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Tá, lembrando o pessoal, live toda segunda, quarta e sexta, às 10 horas agora, mudamos o horário. Amanhã, excepcionalmente, 17 horas, com um cara excepcional, idealizador da Ficha Limpa, o cara que escreveu o livro Nobre Deputado, e tem muita coisa legal também. Pastor, muito obrigado aí mais uma vez, foi uma aula fantástica. Obrigado, Freire, pela oportunidade e um abraço a todos os irmãos e irmãs que acompanham conosco essa live. Valeu, um abraço, mano, a todo mundo que tá aí, Francisca, Emilva, Dan, Abner, Edilma, Ismael, Deise, todo mundo que está aqui, gente. Deus abençoe vocês. Espero vocês amanhã às 17 horas, viu? Amanhã vai ser legal. Quarta-feira, Pastor Gonzaga. Sexta-feira tem uma surpresa para vocês, 10 horas e por aí vai. E 16 horas, Pastor Cláudio, viu? Valeu, gente. Um abraço. A semana inteira estamos aí. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.